Agora a gente vai ter uma abertura de vivência hinduísta. A Andréa Elias, ela vai fazer para a gente uma vivência, né, para todos prestarem atenção. Vamos lá? Eu convido vocês a fazer uma pequena vivência, uma pequena meditação ou um pequeno presente para o planeta. Então, nós vamos trazer agora, para esse encontro e para o planeta, a energia da paz. É o propósito do encontro, a paz e a harmonia entre todos. Então, nós vamos, nesse momento, primeiro eu vou falar o que a gente vai fazer, porque nós vamos fazer juntos. Nós vamos fazer o mantra Om. O mantra Om é a vibração primordial, é o som, vamos dizer que é o som que vibra ainda no universo e que, através dessa vibração, tudo foi criado através da expressão de Deus. Então, nós vamos nos unir a esse som e vamos ecoar, fazer com que ele ecoe. Então, a partir desse espaço da nossa união, vamos vibrá-lo para que ele vibre e se expanda sobre todo o planeta, levando essa vibração de paz e de cura, de transformação. Então, nós vamos fazer 8 vezes com essa visualização, visualizando a energia da paz, que se expande sobre todo o planeta, levando paz e alegria aos corações de toda a humanidade. Então, vamos lá. Nós podemos fechar os nossos olhos e vamos nos conectar aos nossos corações. E eu vou guiar os 8 Oms, vocês podem se unir a mim. Então, vamos lá. Todos juntos. Visualizando essa luz, essa energia vibrante que envolve agora todo o planeta. Preenchendo plenamente todos os corações de paz e de alegria. Purificando os pensamentos de toda a humanidade.
E eu convido a todos a repetir o mantra, a frase da Casa das Religiões Unidas, todos juntos 3 vezes. O mantra seguinte: o planeta é sagrado e quer paz. Vamos lá, juntos. O planeta é sagrado e quer paz. O planeta é sagrado e quer paz. O planeta é sagrado e quer paz. Namastê. Então agora eu vou convidar. Este é uma pessoa muito especial para mim, é uma das pessoas assim que eu mais tenho admiração na minha vida. É um grande prazer sempre ouvi-lo. Quando eu fui falar para ele, né, que a gente convidou ele para fazer uma palestra, eu falei: olha, Elias, você fala o que você quiser, não precisa nem ter tema, né? Porque tudo que o Elias fala é de muito aprendizado, né? Então, quem puder ficar, vale a pena ouvir as palavras do reverendo Elias de Andrade, que vai falar sobre essa questão, né, do combate à intolerância religiosa, sobre a cultura de paz, mas ele vai com certeza trazer aqui uma fala de paz, de aprendizado e de cooperação. Então, por favor, com vocês, reverendo Elias de Andrade. Aplausos para o reverendo, por favor. É um grande amigo, um grande irmão, um grande mentor de vários trabalhos que a gente já fez. Então, a palavra é com você, reverendo. Muito obrigado, viu? Depois dessa dança, a gente queria dançar, né? Em vez de ficar falando, não é verdade? Vamos! No mês de outubro, eu tirei férias. Depois de muito tempo, férias de 1 mês. E entre os meus interesses dessas férias, de caminhar 200 quilômetros no caminho de Santiago para completar uma jornada de 800, que eu tinha feito 600 tempos atrás, eu concluí a caminhada e fui descendo pela Espanha, descendo por Ávila, Madrid, Córdoba, Granada, Málaga e Sevilha. Em Sevilha, eu visitei o bairro cigano e fiquei hospedado no bairro judeu. Mas eu procurei judeu, não tinha judeu. Procurei ciganos, não tinha ciganos. Eu assisti uma apresentação de flamenco belíssima. Então, conversando com aquele que era o meu anfitrião, argentino, há 20 anos morando em Sevilha, eu dizia: o que aconteceu com os judeus? Ele disse: muito antes da retomada dos reis cristãos, os judeus em Sevilha já tinham sido colocados para fora pelos andaluz, pelos muçulmanos. Eles não ficaram porque teve conflito. E eu disse: eu vi o flamenco, fiquei tão encantado. Onde é que estão os gitanos? Onde é que estão os ciganos? Ele disse: colocaram eles para fora também. Nós vivemos num mundo onde excluir não é nem mesmo confrontado, porque a gente vem de tantos séculos e milênios onde o confronto exclui, as relações de poder são pautadas por quem ganha e por quem perde. Quem perde se submete. E muitas vezes isso não é satisfatório, é excluído. Em Córdoba, onde tem a Catedral Mesquita, belíssima, né? Tem lá o retrato do que foi uma época, um apogeu de uma época na Mesquita, que quando os cristãos retomaram, eles fizeram a cúpula, mas mantiveram a Mesquita.
Entrando na cidade, passando pelo bairro judaico, meu coração se encheu de uma profunda tristeza. Eu disse, não consigo entender porquê, mas eu vou enfrentar, vou caminhar mais por esse bairro. Então cheguei em frente à sinagoga e fiquei em dúvida. Entro, não entro, está aberta, não está aberta, o que acontece? Então o rapaz me diz, entra, é um museu. Ela hoje é para você entrar, não é para celebrar. E eu entrei e senti, dentro daquela sinagoga, a presença sagrada que ainda imanta aquele lugar. Mas meu coração ainda não estava feliz. Então, quase em frente à sinagoga, uma casa da cultura judaica. Mas é um museu. E eu entrei e perguntei ao rapaz, aqui em Córdoba, aonde os judeus fazem as orações? Ele diz, aqui em Córdoba só tem 2 famílias judaicas, mas ninguém sabe quem é. Se elas fazem orações, ninguém fala sobre isso. E disse, mas no passado esse bairro inteiro era judaico. Tem toda uma história do desenvolvimento da cultura. Onde é que estão eles? E ele me disse, eles se foram. E não voltaram. E visitando o museu, eu descobri que aquele rapaz era judeu. Porque quando ele cantou a oração, ele cantou como um judeu. Só um judeu canta uma oração, com a alma. O responsável por aquela casa é um judeu que não se assume, que não quer falar desse assunto. De uma família que voltou, mas que quer ficar oculta. Tudo isso é feito da intolerância religiosa. Tudo isso é feito da exclusão. Tudo isso é feito de uma cultura onde a cooperação só existe para os amigos. E se houver divergência, é exclusão. Mas isso não acontece e nem aconteceu só naqueles séculos passados. Mas isso acontece hoje. E mais do que nunca, acontece de uma forma tão veemente que nós ainda não sabemos como lidar com isso. Este mundo que vivemos, ele foi criado em polaridades. A escuridão e a luz, a terra seca e as águas. O silêncio e a música, né? O macho e a fêmea. Mas tudo isso foi criado para viver em harmonia. E com criatividade e amor, gerar frutos, mais criatividade e mais beleza. Mas hoje nós estamos vivendo o embate das polaridades. As famílias estão sofrendo efeitos da exclusão que penetrou no coração. Isso não é aqui no nosso país apenas, mas é um fenômeno mundial da época que nós vivemos. Portanto, a intolerância, a exclusão, a desvalorização, a sobreposição do poder é um fenômeno global, mundial. Tudo se multiplicou e se tornou visível. Por quê? Porque dentro do ser humano existe a divisão, a desarmonia, a inconsciência de que nós somos também masculino e feminino dentro de nós. Ou como diz os chineses, yin e yang.
não é? Acolhimento e iniciativa, e nós não nos harmonizamos como ser humano. Então, nós projetamos e lançamos para fora essa desarmonia, esse desencontro que habita a alma da humanidade de milênios atrás, agora está exacerbado. Por que isso? Na verdade, os estudiosos têm dedicado tempo a compreender e tentar avançar no meio desse mar de desencontros. O filósofo francês Jean-Paul Sartre, ele notou, sentado nas mesas, né, como é habitual na Europa, na França, né, sentado nas mesas, bebendo e conversando com os amigos, petiscando, que depois da guerra, a Segunda Guerra Mundial, havia muito preconceito, havia muita intolerância. E ele diz, observando esses ambientes, essas manifestações, eu vejo que isso vem de uma raiva que habita o coração dessas pessoas. É uma raiva que é resultado de uma insatisfação que é social, uma insatisfação que é psicológica, uma insatisfação que é o resultado de não estar onde deveria estar, é uma insatisfação porque a nação não está vivendo o que poderia viver. E ele escreveu pelo menos 2 obras que ele trata disso, que é a reflexão sobre o preconceito e o antissemita e o judeu. Mas se isso é trabalhado por um filósofo existencialista como Jean-Paul Sartre, isso é trabalhado também aqui no nosso país. Durante a década de 60, resultados do golpe militar que viveu essa nação, as instituições também reproduziram essas atitudes de ruptura. E dentro da minha tradição cristã presbiteriana, muitos foram perseguidos. Membros da igreja, religiosos ou pastores, igrejas inteiras passaram a sofrer perseguição. Então, o que nós vivemos hoje ainda é mais leve do que foi o que nós vivemos na década de 60 e início da década de 70. Aquela repressão, né, retratada muito bem por este filme, Ainda Estou Aqui, aquele clima, né? Ele aconteceu nas famílias, ele aconteceu na sociedade, ele aconteceu nas instituições, ele aconteceu nas religiões. E um destes que viveu essa experiência foi Rubem Alves. Primeiro teólogo, depois filósofo, depois professor de educação, né? Educador, e finalmente poeta. E como dizia ele nas etapas finais, não sou mais religioso, mas eu gosto de brincar com as crianças e contar história para elas. No livro Protestantismo e Repressão, ele fala dos mecanismos da repressão que habitavam o país e que entraram dentro da igreja e que legitimaram muitas ações de exclusão, violência, denúncia, não é? Entrega de pessoas comuns para aquele mecanismo que havia nesse país. Intolerância religiosa, que se transforma num olhar e numa postura da vida, diante da vida. Intolerância para com o diferente, intolerância étnica, indiferença em relação a situações de degeneração e intolerância para com a natureza e com o planeta. Nesta constatação, nós nos aprimoramos muito. Hoje nós sabemos o que existe de intolerância, intolerância religiosa.
Hoje se estuda, se quantifica, hoje a gente tem as delegacias, né, da intolerância. As leis se aprimoraram, né? No ano de 2023 nós tivemos aprovações de leis importantes sobre a liberdade religiosa. E tudo isso é importante como um instrumento de conscientização, de justiça, de dignidade, mas de fato, a única forma de atravessar todo esse território da falta, a falta da cooperação, a falta do acolhimento, a falta da valorização da cultura e da diferença, é através da educação. A educação, no sentido amplo, como a Unesco ou a Organização das Nações Unidas propaga, né? A educação para conviver. Nesse sentido, queria contar para vocês algumas experiências que eu tive, já buscando o caminho da conclusão, né? Eu participei durante alguns anos do Conselho Global da Iniciativa das Religiões Unidas, uma instituição que reúne 36 representantes das tradições religiosas, espirituais e indígenas do planeta. Em uma reunião que nós tivemos em São José, no Vale do Silício, quando concluiu a reunião de vários dias, reunião de cooperação interreligiosa, eu vinha para o aeroporto para voltar para casa e compartilhava o mesmo transporte com um jovem, um pouco mais jovem que eu, do Paquistão, com a barba até o peito. Ele dizia para mim: eu gostei demais de você. Eu disse: que bom. Ele disse: você lembra de mim? A gente se encontrou a primeira vez no Rio de Janeiro. Eu falei: eu lembro que tinha 350 pessoas. Ele disse: mas eu não esqueci de você. Porque lá no Rio de Janeiro, você propôs que uma das coisas importantes para o Brasil é quando a gente abraça um ao outro. Eu falei: isso eu não me esqueço. Porque quando eu propus isso, os americanos disseram: aqui é impossível. Eu disse: por que é impossível? Porque aqui nós temos pessoas de religiões do mundo inteiro. Tem pessoas que você não pode nem olhar direito, muito menos tocar. E inimaginável abraçar. Eu disse: vocês estão no Brasil. Aqui no Brasil, a gente abraça. Aqui é inimaginável não abraçar. E depois de 6 reuniões, eu disse: não vou mais às reuniões. Porque cada reunião eu ouço um diferente argumento que isso é inviável. E o pedido para eu moldar o que eu sugiro como brasileiro para a gente fazer juntos, no momento. E eu não vou mudar isso, porque eu sou um porta-voz da maneira de ser brasileira. Ninguém é obrigado a abraçar, mas ninguém é obrigado a dizer que o abraço não tem valor e que ele é inviável no planeta que nós vivemos. E finalmente eles votaram e me chamaram e disseram: a gente aceitou o abraço na Assembleia com os 350. Eu falei: que bom, parabéns. E eles me disseram: só que é você que vai convidar todo mundo para fazer o abraço. Eu disse: isso não é problema, isso não é problema. E lá, reunidos no encontro, eu disse para todos aqueles que estavam lá: eu gostaria de convidar vocês para nós, neste momento, fazermos como os anjos. Vocês sabem como os anjos fazem? Eles abrem os braços e depois eles fecham os braços. Mas quando eles abrem os braços, eles encontram o coração de quem está à frente. E quando eles fecham, eles abraçam o coração. E todos, sem exceção, abraçaram. E muitos não queriam parar de abraçar, porque a gente ficou 10 minutos, 15 minutos, uma hora dizer: agora chega, vocês abraçam em outros momentos. Então, aquele americano
que dizia inviável. Depois que terminaram todos os abraços, ele com quase 2 metros disse: eu quero dar um abraço em você. Eu disse: mas já acabaram os abraços, mas eu não quero saber disso. Eu só quero dizer que hoje eu aprendi muita coisa. Isso me fez muito bem, isso mudou a minha forma de ver todas as coisas. Então, aquele homem do Paquistão, aquele jovem, ele me disse: eu adorei passar esses quase 15 dias com você no encontro. Eu falei: mas nós estamos em vários. Sim, mas você é muito especial para mim. E eu queria dizer para você que meu pai é o imã de uma mesquita em Lahore, na capital do Paquistão, e lá nós nos reunimos para as orações, nós somos 100.000 pessoas a cada oração. Você daria o prazer de ir até a nossa mesquita para orar? Eu disse: Inshallah, se Deus permitir, seria uma alegria. Se você for até lá, você convidaria todos nós para darmos um abraço? Eu disse: você mesmo pode convidar. Ele disse: eu acho que eu não tenho coragem, porque não é da nossa cultura. Eu estava planejando ir ao Japão, parte de um encontro que eu participaria na Coreia, e uma visita na China, e no Japão eu ia passar por Tóquio na chegada e na saída, mas ia viajar um pouco dentro do país e visitar uma tia com a sua família que vive, ou vivia naquela época, no interior do Japão. Então eu disse para uma amiga querida, a monja Koen: eu vou ao Japão. Você me recomenda onde eu fico hospedado? Ela disse: eu tenho um amigo que adora hospedar estrangeiros. Você só me dá um tempo para organizar. E um dia, no trânsito, tocou o celular, eu olhei o número, era 00000. Assim, nossa, essa ligação deve ser de um lugar de fora que, com esse número, e atendi, era a monja Koen. Acabei de arrumar, meu amigo vai acolher você. Só me dê os dados, os seus documentos. E você precisa depois ir ao consulado japonês tirar o visto para o Japão. Mas você vai levar os documentos que eu vou te mandar. Na verdade, ela não me mandou documento nenhum, ela voltou e ela disse: não precisa de documento nenhum. E aí eu fui ao consulado tirar o visto. E quando eu disse: eu vou ao Japão, e ela disse: onde é que você vai ficar hospedado? Eu vou ficar hospedado no templo zen budista, que tem um monge zen budista, que é amigo de uma amiga minha, zen budista. E qual é a sua religião? Eu disse: eu sou cristão. Você falou que vai ficar num templo budista? Sim. Não acredito. Eu falei: mas eu só preciso do visto. Ela disse: eu não autorizo. Eu falei: então pergunta para o seu superior. Você está precisando de orientação, pergunta para o seu superior. Ela disse: eu vou falar com o cônsul. E ela voltou minutos depois: você tem um site de algum lugar que faz isso no mundo que eu nunca ouvi falar? Tenho. Mais uma vez ela voltou e disse: o cônsul autorizou o seu visto, mas eu não acredito. Quando eu cheguei ao Japão, tempos depois, naquela fila da entrada, né, no aeroporto, que você passa pela recepção da Polícia Federal, alguns lugares chamam polícia de fronteira, né? Eu estava numa fila, algumas pessoas na minha frente, e eu olhei para o rapaz que estava oferecendo visto e disse: já posso planejar uma saída, um plano B, porque ele não vai me deixar entrar. E conversando comigo mesmo, eu dizia: mas por quê? Mas eu olhava para ele, ele não olhava para as pessoas, ele só olhava para o papel. E quando eu cheguei, eu disse: estou indo visitar
em templo zen budista. E ele disse, eu não autorizo. Pode voltar para o seu país. Eu voltei, fiquei parado e olhei do lado dele, a colega dele, estava escrito, fila para gestantes, idosos e pessoas com dificuldades físicas. Eu disse, eu vou nessa daí. Quando eu cheguei, ela disse, você veio fazer o que no Japão? Vai ficar hospedado? Eu disse, eu vou ficar hospedado num templo zen budista. Ela disse, qual é a sua religião? Eu sou cristão. Ela disse, você é muito legal, você é muito bem-vindo no nosso país. Por favor, venha mais vezes. E deu o visto. O racismo, a intolerância, é uma questão de ponto de vista, mas é sobretudo uma questão de escolha. Você não pode dizer que o japonês é racista porque ele não entendeu. Porque tem o japonês que nunca tinha entendido e se agradou do diferente. Mas é necessário que a gente tenha educação para conviver, para valorizar o outro, para compreender o outro. Participando do encontro interreligioso no ano de 2000, parte da nossa dinâmica era de 2 em 2, um entrevistar o outro para se conhecer e para abrir uma oportunidade de convivência. E logo que foi dito, agora vocês escolham com quem vocês querem sentar-se para conversar, eu fui escolhido por um religioso afro. E ele sentou-se comigo e me fez muitas perguntas, com uma voracidade, e me disse, eu sou também acadêmico da USP, eu tenho muita curiosidade. E eu fiquei um pouco zonzo pela velocidade das perguntas dele, pela forma que ele tinha pressa em saber. Mas depois de 40 minutos, ele disse, eu não deixei você perguntar nada sobre mim. Eu falei, mas está tudo bem, agora eu já me acostumei com você, já conheço um pouco de você. Ele disse, que é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de perguntar tudo o que eu quero para uma pessoa que eu não conhecia nada e que eu tinha muitos preconceitos. Eu falei, como é que você se sente agora? Eu me sinto muito bem, porque agora eu entendi muitas coisas que eu não imaginava e agora eu não me sinto mais nem com pressa e nem tão curioso. Eu acho que posso até considerá-lo agora meu amigo. Você aceita ser meu amigo? Eu falei assim, eu aceito ser seu amigo. E fomos amigos anos, ainda somos, na verdade. A última vez que o encontrei era na celebração da missa no convento das Carmelitas. E eu disse, você na missa hoje? Ele disse, me aposentei da universidade, do consultório e da liderança do meu grupo religioso. E agora eu me sinto livre para apreciar a todos, porque em todos há sinais de evolução. E eu me sinto muito bem e muito melhor do que como eu vivi minha vida antes. Sim, nós devemos dar a nós mesmos a chance de experimentar o outro e saber que todos nós estamos na mesma nave que viaja pelo universo, que é o planeta. O nosso planeta é sagrado. Nós somos sagrados. As tradições são sagradas. Todos os territórios são sagrados. Mas nós devemos experimentar. Nós devemos valorizar. Nós devemos acolher. Que imensa gratidão nós estarmos aqui hoje, nesta terra da ancestralidade indígena, mas também portuguesa, retratada nessas pinturas. E por que não dizer, na terra, pois assim é São Paulo, a terra de todos os povos, a terra que acolhe a todos,
a terra que se enriqueceu com todos e que deve devolver essa riqueza a todos os povos do planeta. Nossa gratidão, né, aos ancestrais destas danças, né, aos povos que mantêm vivas essas danças, e a nossa consciência de que muitos também sofreram na inovação de todas essas culturas que, evoluindo, ainda hoje portam a semente da evolução que ilumina os nossos corações e trazem alegria e vontade de viver ao mundo inteiro. A transição planetária está em curso. Ela avançará para o bem de todos. Não tem essa de ficar chorando o mestre que não está aqui, porque eles estão todos aqui. E é necessário viver o que nós estamos vivendo. A tensão cresce para que o desfecho da transformação alcance os seus melhores resultados. Mas tudo isso vale a pena se for vivido com amor, com acolhimento, com a inclusão, mais do que a tolerância, com a valorização de todos e de toda a criação. Pois isso nos trará finalmente a cura para os nossos corações e a realização para os nossos espíritos. Quero convidar vocês para fazerem comigo uma dinâmica que nós fazemos, ou fizemos e faremos muitas vezes quando encontramos a diversidade das tradições espirituais, indígenas e religiosas, as tradições que nós iniciamos os encontros dizendo: nos unimos. E aí vamos descrevendo muitos dos aspectos que nos unem. Vocês aceitam? Então vamos dizer todos juntos, repetindo depois de mim: nos unimos pela paz, nos unimos pelo amor, nos unimos pela alegria de viver juntos, nos unimos para curar, nos unimos para que o planeta seja de paz. Nos unimos porque nos unimos. Nos unimos porque é bom. Muito obrigado a vocês.